ao canal Logluan e vamos para os comentários desse anime, episódio 7. Eu coloquei cena brutal, né? Porque realmente o episódio de hoje foi mais brutal do que o anterior. O anterior só foi meio polêmico pelos episódios anteriores. Quem ainda não viu o episódio anterior, eu recomendo vocês assistirem o episódio anterior, né? Mas com esse é já eles fazendo uma placa, né? Já tá fazendo a sua venda. Eu trabalho com matando monstros que comem humanos. Mas aí ela fala, não, é outra palavra, você está escrevendo errado, né? E aí ela escreve em cima ou embaixo dele, né? E ela fala, pô, acabei errando de mesmo jeito. E aí ela começa a falar algumas coisas aí que eu não entendi do contexto, talvez lá na frente eu entenda, sobre a sociedade. Acho que a sociedade vive num holocausto, né? E aí, com isso, ela conseguiu escrever. O nome do episódio de hoje é de uma sociedade que vai ser explicada ainda, se foi explicado realmente todo esse episódio, né? E quando chegar lá, vou explicar toda essa sociedade. E aí, enquanto eles foram pescando, né? Conseguiram pescar alguma coisa, conseguiram a comida do dia. E eles conseguiram, acho, uns 4 ou 5 peixes. Eles conseguiram comer, né? E aí, com isso ela ainda dá um sinal de carinho para ele. Falou assim, pô, achei você mais bonito quando você ficou calado. E aí, não, então peraí. Pronto, tá assim. Ela falou, não, assim não, tudo bem. E aí, mostra um pouco dessa sociedade aí que você tem que explicar. Porque eu não entendi muito bem como eles estavam, esse grupinho aí. Tava vendo nossos dois grupos protagonistas, vendo eles de longe. E aí um deles falou assim, eu vou avisar o chefe. O chefe dele vive atrás de uma cortina. E a cena que eu não consegui pegar é com as mãos dele meio sangrando, né? Então talvez o chefe dele é muito brutal, né? E aí com isso pegamos outro peixe, pegamos outra comida e logo com isso vamos explicar um pouco desses dois lados do grupo, né? E aí ela pergunta se é da ordem mortal. E aí ela pergunta também que se vocês são da ordem mortal, se eu já tinha visto esse médico aí, que ela está procurando esse médico daí desde o primeiro episódio. Então com isso, ela falou, não, a gente não é da ordem mortal. Ah, tá, desculpa. E aí, o grupo da ordem mortal, que estavam atrás dos nossos protagonistas, vamos descobrir por quê, né? Finalmente, por quê? Porque esse grupo, o rival, né, vive à mercê, né? Esses somos Vele-humano. Esses são os dois grupos de uma sociedade pós-apocalíptico que que não apoia esse grupo mortal. Cadê? Eu tenho que lembrar de a ordem imortal, né? Eles não são à mercê desse grupo, né? E além disso, esse grupo sequestra pessoas para fazer implantes mecânicas, né? Eles fazem implantes antes
de operações, né, mecânicas. Eu acho que é o mais certo, mas é um implante. Mas eles falam transplantes mecânicos. Eles, com essa líder desse grupo aí, ela ainda pede desculpa no que não fazia ideia, que era desse grupo. E aí, com isso, ela conta a sua história, né? Que foi sequestrada pelo aquele grupo da Ordem Imortal, que fez implante, na verdade, ela cortou literalmente as pernas de esquerda dela, ela implantou essa perna de metal. Olha aí. E aí, com isso ela acha que que eles estão testando vários humanos antes. E aí vem uma teoria também da nossa protagonista comentando, falando assim, pô, eu acho que eles estão transplantando os humanos com a metade dos monstros também. Então, pode ser isso, né? E aí ela falou, pô, enquanto eu esteve lá naquele local, eu vi um cara atrás das cortinas, vivo, conversando ainda comigo, mas não consegui ver literalmente o rosto, porque estava todo desconfigurado, né? Então, com isso ela fala assim, e ouvimos dizer que a Ordem Imortal é aquilo que eu já expliquei, que faz implante antes dos monstros implantam nos humanos, né? E com isso ela ajuda, vai ajudar esse grupo, né? E ao mesmo tempo tem uma pequena discussões aí entre eles, que eu não achei necessário, mas o que achei mais engraçado é depois isso, né? Essa discussão entre eles. Eles dormem de coladinhos ainda mesmo, não sei. E ainda, só para recapitular, que eu não sei se o povo ainda comentou, que esse grupo, esses são irmãos, mas não são sanguíneos, né? São um orfanato. Na minha humilde opinião, eu tenho essa opinião, a teoria. E tem uma outra teoria que eles vão se aprofundar mais lá na frente aí, né? Com isso, tem um discurso aqui muito ao todo esses dois grupos dessa sociedade aí pós-apocalíptico, um que fazem que é da Ordem Imortal e um do grupo que é desse grupo aí que não se põe contra esse grupo. E tem esse discurso aí, né? Após esse discurso, a líder faz o possível para que o grupo apoie ela que vai no momento que está acontecendo. Ela fala assim, a gente pode extrair vocês com o protesto que vai acontecer aqui e quando vocês por trás desse prédio ao lado, vocês entram. Então, enquanto está acontecendo o protesto, atrás do prédio, eles entram pelos fundos, onde entra e acontece uma pequena conversinha entre os irmãos, né? Pô, será que Hiruki, que eu acho que era que é o médico que chamou eles para esse local, lembra o médico que estava com uma caixa enorme de medicamento, falando assim, cara, talvez eu achei a cura pelo acontecimento do Holocausto. E aí ela falou, lembro. Então, talvez ele implantou a gente para ele estar aqui para que essa ordem sequestre a gente. E aí fica um momento
discussão até que apresenta um monstro, beber monstro. Mesmo assim, tem um momento de ação, um pequeno momento de ação. Não. E aí, nosso protagonista aí, que manja dos poderes aí, ele ainda consegue destruir esses monstros. Aí tem o monstro mãe. Aí alguma coisa que eu não entendi desse monstro mãe. Eu acho que esse monstro mãe colocou a nossa protagonista em transe quando ela... Cadê? Quando ela foi apontar pro monstro, ela colocou a nossa protagonista em transe. E com isso, as cenas de ação que vocês estão vendo aqui, e foi o momento que ela conseguiu entrar em transe e as cenas de ação começam, né? E eu achei muito maneiro isso, né? Você vê que, cadê as cenas? As cenas que estão passando aqui pro rápido. Essas cenas aqui é muito brutal. Ela só voltou no transe quando ela percebeu que foi beijada pelo irmão. Como eu disse já no começo desse episódio, que não é irmã, né? São criados pelo orfanato. Então, com isso mas eu achei muito bacana já essa imagem aqui, que essa imagem aqui que eu acho que eu botei e na thumb, não lembro muito bem, mas com isso ela volta e o nosso protagonista pergunta se ela tá tudo bem, sim. Depois ele pergunta porque ela chamou ele de Robin, né? E talvez só foi o primeiro amor dela, alguma coisa assim, né? E aí ele fala assim, tudo começou quando você atirou naquele local ali. E aí você entrou em transe. Então, ele pergunta se tá tudo bem. E ele fala que sim, né? E com isso o episódio quase acabando. Ele volta, destrói esse monstro mãe aí. E com isso, ele volta, fica olhando para aquele monstro enorme, né? E ele pergunta o que eu já falei, porque ela falou, Robin, e aí tem um certo momento, ele tentou beijá-la de novo, né? Ele tentou beijá-la de novo, só que ela falou assim, pô, você é idiota, tentando me beijar de novo? Não faz isso. Né? E aí, até apareceu um cara de terno e gravata, tá aí. E aí, ela pergunta se do grupo da Ordem Mortal. E aí, ele já com a arma, eu falei, pô, vai acontecer mais um momento de ação aqui, peraí. E aí, ele fala assim, pô, sou fulano. Desculpa o incômodo. E aí ela pergunta, pô, quem é você? E aí é o médico que ela estava procurando. É o médico que ela estava procurando esse tempo todo. Então a grande... várias teorias que eu botei aqui, né? Então, quero saber a opinião de vocês. Se vocês gostaram do episódio de hoje, se inscreve no canal. Não deixe de sempre compartilhar e curtir o vídeo. E valeu!